Tudo começa quando Renata pergunta o que o irmão de Jerônimo, que já está morto, tem a ver com o casamento deles, e suplica para que ele esclareça isso de uma vez por todas. Enquanto isso, Constanza chega no centro de Regina e encontra com César, que convida ela para tomar um café. E então ela pergunta se pode ser em outra hora, porque precisa resolver umas coisas, mas ele diz que isso não pode esperar. De volta a Bonita, Renata insiste para Jerônimo dizer o porquê Rafael está no meio do casamento deles. E então Jerônimo fala que ele tirou a própria vida por causa de uma mulher ambiciosa, que quando percebeu que ele não poderia dar o estilo de vida que ela acostumada, então foi embora e ele não superou. Renata fala que sente muito, mas que não é essa mulher, e que não pode pagar por isso, e quer saber o porquê ele pediu para casar com ela se não estava disposto a amá-la. E Jerônimo fala que confiou nela. E Renata deixa claro que não é desse jeito, e que a esposa dele merece respeito. Na empresa, Honório fala para Branca que não se lembra de nada o que aconteceu entre eles, e deixa claro que não pode haver nada entre os dois, e que agora os assuntos que eles irão tratar serão só de trabalho. E então sai da sala, e ela começa a ver as fotos dos dois no computador e chora muito. Renata fala para Jerônimo que eles não podem mais ficar juntos. E então diz que vai até o quarto para pegar as coisas dela. E Jerônimo fala que ligou para o pai dela e pediu para trazer a égua, e que ela já deve estar vindo. Mas Renata fala para ele não se preocupar com as coisas dela, e então vai para o quarto e ele fica choroso. Por outro lado, Gonçalo fala para Matias que Augusto convidou ele para a festa que terá na fazenda, e então diz que vai aproveitar para ver como Renata está, porque não entende o motivo dela não entrar em contato, e então chama Matias para ir com ele. E diz que assim ele pode dar a notícia de que vai se casar com Roberta, e os dois aproveitam para ver Renata de perto. Enquanto isso, Renata arruma sua mala para ir embora da Bonita, e Jerônimo está no escritório tentando se controlar para não cair no choro. Em um bar qualquer, César pergunta para Constanza o que ela sente por ele. E ela responde que sente uma inquietação quando ele está por perto, e que há muito tempo não sente borboletas no estômago. E então ele pergunta se ela está apaixonada, e ela diz que não acha que seja isso, porque é muito bem casada e ama Honório. E então ele fala para ela se divorciar e dar uma chance para ele, mas Constanza diz que jamais faria isso, e anula qualquer ideia de relação entre eles dois, e diz que se ele não puder lidar só com a amizade dela, então eles não poderão mais se ver. Na empresa, Branca vai até a sala de Honório e tranca a porta, e então fala que ele já disse o que queria, mas ela não. Mas ele fala que agora o assunto deles é só sobre trabalho, mas ela não quer aceitar e então se aproxima dele e fala que sabe que ele é um homem de negócios, e que se interessou por ele por vários motivos. E garante que os dois se deram muito bem na intimidade, e que entende que ele está nervoso com isso, mas garante que tem paciência. E em seguida, eles escutam o barulho da porta e Honório vão abrir. Então Branca senta na cadeira dele e Adriana chega falando de trabalho. E quando ela vai sair, pergunta se ela está tudo bem com o pai. E ele garante que sim. E então ela vai embora. Na Bonita, Jerônimo olha a foto de Roberta e Renata e fala que daria vida para que fosse Roberta a namorada de Rafael. E diz que a ideia de se vingar se transformou em um inferno. Na cozinha, as funcionárias conversam sobre a ida de Renata para a fazenda de Augusto, e então Manuela fala que tem medo que isso termine em tragédia, porque Augusto parece ser o tipo de homem que quando quer uma mulher, não se importa se ela já tem alguém ou se está casada. Nos vinhedos,
Karina está com Renata, que fala que odeia amar Jerônimo, e pergunta se ela conheceu essa tal Bonita, mas Karina diz que não, e que Rafael nunca levou ela na fazenda, mas que ficou sabendo que Jerônimo garantiu que iria se vingar dela. E Renata fala que vai encontrar essa mulher no escritório. Jerônimo fala para Carlos que não vai ter festa nenhuma lá e pede para ele averiguar se Renata vai ficar por lá. E então Carlos fala que o amigo está se mordendo, e ele diz que não, mas Carlos garante que sim, e que ele não quer viver com ela, mas não pode ficar sem. Então fala que ele já se vingou, e manda ele deixar Renata em paz. Enquanto isso, Regina está saindo de sua casa quando se depara com a caixa de seu vestido de noiva e fica pensativa. De volta Bonita, Matilde vai até o escritório, e então encontra a foto de Roberta e Renata e sai correndo. Por outro lado, Regina vai em direção ao seu carro, quando se depara com uma frase escrita no vidro dizendo: "Mamãe, vim te ver, mas você não estava", e deixa ela apavorada. E nesse meio tempo, Augusto fala para Renata que ela fez bem em sair da fazenda, mas ela garante que vai encontrar a Bonita, e Augusto não concorda e fala que essa guerra não é dela, e que Jerônimo quer se vingar, mas ela não precisa se envolver nisso. Matilde vai até Carlos e mostra a foto que encontrou e fala que com certeza Renata é a Bonita, por isso está na foto. E em seguida Jerônimo chega confirmando e fala que não quer que Matilde comente isso com ninguém e depois vai embora. E então ela pergunta a Carlos por que ele se casou. E ele fala que foi para se vingar, mas que Renata não admite que é a Bonita. E então Matilde fala que tem vontade de matar ela, porque seu patrão está sofrendo. Por outro lado, Isidro olha a mensagem no carro de Regina, e ela fala que isso é muito angustiante, mas ele manda ela ficar calma, e fala que ela precisa se proteger, porque a filha dela é uma desconhecida, e que pelo visto quer fazer mal a ela chegando desse jeito em sua vida. No hospital, Inês está com Antônio, quando ele acordar e chama por Regina, e ela conta que Regina foi em casa tomar banho, mas que passou a noite inteira com ele. E então Antônio fala que precisa dela sempre ao lado dele, e Inês fala para ele ficar tranquilo, porque ela já vai chegar. Enquanto isso, Renata escreve um e-mail para Adriana contando tudo o que está passando com Jerônimo, e que deixou a fazenda dele para ficar na de Augusto, e diz que está vivendo muitas humilhações, e que não pode permitir isso, mas garante que vai ficar por um tempo até resolver tudo o que precisa, para depois enfrentar seu fracasso na frente de todos. E Adriana lê tudo horrorizada. E nesse meio tempo, Aurora cheira a camisa de Jerônimo, e se lembra do dia em que ele trocou de blusa na fazenda. E então Renata chega perguntando se aquela é a camisa do marido dela, e Aurora disfarça e diz que sim, e que mandou lavar e estava cheirando para verificar o cheiro. E conta que vai até a Bonita para entregar os convites da festa. E então Augusto chega dizendo que não acha que Jerônimo vá, e pergunta a opinião de Renata, mas ela diz que por ela tudo bem. E então Augusto chama ela para ir à fazenda e Aurora fica olhando. Enquanto isso, o inspetor tira uma amostra do batom no carro de Regina, e fala que seus peritos vão investigar, e ela diz que vai para o hospital e então sai para pegar sua bolsa. E nisso Isidro aproveita para contar que falou com a esposa de Gonçalo Monterrubio ao telefone, e achou a voz dela igual à da amante de Roberto, e o inspetor pergunta o que ele sabe sobre ela. E Isidro diz que ela tem 2 filhas de 25 anos, e que é a segunda esposa de Gonçalo, e o homem garante que vai investigar. E nesse meio tempo, Serena está gritando com Roberta,
porque ela não quer dar as fotos de Constanza com César, mas a garota fala que ainda não é a hora. E Serena fica estressada e fala que a amiga quer que tudo seja do jeito dela. E então diz que se ela não der as fotos, vai embora e não volta mais porque é a única amiga que Roberta tem. Porém a cobra não entrega, então Serena vai embora. No centro, Constanza termina sua aula, quando César chega dizendo que foi pegar as chaves do carro para ir embora. E Constanza pergunta se ele não vai ficar mais um pouco, mas ele diz que não, e ela quer saber se isso tem a ver com a conversa deles, e diz que eles podem continuar sendo amigos, mas César não aceita, e diz que não pode lidar com isso, e então vai embora, mas de repente volta e dá um beijo nela, que fica sem reação, e depois ele vai embora. Jerônimo chega no consultório de Álvaro e exige saber toda a verdade sobre o que aconteceu na noite que morreu seu irmão Rafael. Nos vinhedos, Renata pergunta o que está se passando com Augusto e Aurora e ele explica que os dois não têm compromisso nenhum e que nunca conseguiu se apaixonar por ela e que agora sabe que isso jamais vai acontecer porque ela não é como Renata, uma mulher forte, e que impõe seus limites. E então Renata fala que precisou ser assim porque foi criada com uma mãe e irmã que não a amavam. E Augusto fala que ela se transformou em uma vulnerabilidade e também uma fortaleza. Na Bonita, Matilde está cantando, quando Manuela chega querendo saber o que está acontecendo, e ela fala que tudo começou a dar certo, e que Renata não vai mais voltar, e que talvez em breve ela seja patroa da casa, mas Manuela fala que isso são só sonhos. Porém Matilde segue acreditando que isso vai acontecer. De volta aos vinhedos, Augusto fala que Renata agora pode se reinventar e seguir com sua vida, e então ela pede para dar um abraço nele, e nisso Jerônimo chega dizendo que era assim, que ele queria encontrar ela, e diz que Renata é muito pior do que ele imaginava. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.